enviei para vocês aí o arquivo da aula de hoje, tá? No final da aula, eu envio da aula passada também, para quem não tem. Quem não está conseguindo receber via Zoom aí, pede para a turma colocar nos grupos aí. Vocês recebem direto de alguém aí da turma de vocês, quem não está conseguindo receber pelo arquivo. Às vezes está no celular, não consegue receber. Então, quem não conseguir, pede para mim enviar por e-mail, colocar nos grupos de vocês aí, ok? No final da aula, eu envio de novo da aula passada, da primeira aula. Então, vamos continuar no que a gente estava fazendo agora. Na verdade, agora a gente vai fazer o contrário, né? Aqui a gente tinha a equação da reta e gerava os gráficos. Vamos fazer o contrário agora. Para encontrar a equação da reta, a gente precisa de 2 pontos, tá? Então, aqui, sempre que eu tiver 2 pontos, eu consigo achar a equação da reta, fazer o gráfico dessa equação. Então, nesse exemplo, eu dei o ponto A e o ponto B. E eu quero determinar a equação da reta, tá ok? Então, eu vou usar esses conceitos aqui, tá, pessoal? Então, para determinar o A, a gente vai usar que é o coeficiente angular ΔY sobre ΔX. Depois eu vou explicar para vocês como achar o coeficiente linear, ok? Então, dado 2 pontos, a gente consegue determinar a equação da reta. Para tirar o valor do A, a gente vai usar esse conceito aqui, ó, ΔY sobre ΔX. E depois, para achar o B, eu vou explicar como é que faz, tá ok? Então, vamos seguir o exemplo aqui, ó. Então, eu tenho esses 2 pontos, né? Então, eu tenho um ponto aqui, ó, menos 1. X valendo menos 1, o Y valendo 2. E eu tenho outro ponto, o X valendo 2 e o Y valendo menos 4. Então, eu tenho esses 2 pontos aí, só que agora eu quero achar a equação da reta, né? A gente sabe que o Y é igual a X mais B. Eu quero saber quem que é o A e quem que é o B, ok? Nosso objetivo é esse, dado 2 pontos, achar agora a equação que passa por esses 2 pontos, ok? Então, definindo aqui os pontos, ó, esse primeiro ponto é o x1, vírgula, y1, tá? É sempre x, vírgula, y. Então, eu tenho o ponto A, aqui eu vou chamar de x1, o segundo aqui vai ser o y1. No ponto B, eu vou ter o x2 e vou ter o y2, tá? Então, sempre que eu tiver os 2 pontos, o primeiro elemento é o x. Então, sempre aqui o primeiro elemento é o x, o segundo elemento vai ser o y, tá ok? Então, usando agora as equações para determinar o A, a fórmula para determinar o A da equação é ΔY sobre ΔX. Então, a conta que a gente vai fazer é y2 menos y1, x2 menos x1. A gente vai usar esses valores aqui, ó, de y e de x, vamos jogar aqui nessa equação, para poder determinar o valor do coeficiente angular, o valor do A. Então, substituindo aqui os valores, ó, então, o y2 é esse camarada aqui, ó, menos 4, ok? O y1 é o 2, e cuidado que tem o menos da fórmula. Então, menos aqui, menos 2, ok? Dividido por x2 menos x1. Então, x2 é 2, e aí cuidado com o jogo de sinais aqui, ó, porque agora o y1 é negativo. Então, menos com menos fica mais, tá ok? Então, quando eu fizer aqui menos com menos fica mais, 2 mais 1, 3. E aqui, menos com menos continua menos, né? Então, aqui, cuidado que aqui é vezes, tá? E senão aqui eu faço menos com menos, tá? Então, fazendo a conta aqui, menos 6 dividido por 3, eu já tiro o valor do meu coeficiente angular, que é o valor do A. Ok? Deixa eu ver uma pergunta aqui no chat. Tá. O A é menos 2. Tá ok. Então, pessoal, a gente já determinou o valor do A. Então, para determinar o coeficiente angular, o jeito de fazer vai ser sempre esse aqui, tá? Então, sempre eu vou dar 2 pontos, a gente vai usar a fórmula para tirar o valor do A. Cuidado para não confundir o x1 e o x2, o y1 e o y2 para jogar aqui na fórmula, e sempre tomar cuidado com o sinal negativo da fórmula, tá? O sinal negativo é da fórmula. Uma vez que a gente determinou o A, eu já sei que a minha equação agora a gente tem que determinar o B, né? A equação é ax mais b. O A eu já achei, menos 2, então já vou substituir aqui, ó. O A eu já encontrei na fórmula. A gente precisa achar agora o valor do B. Tá joia? Para fazer isso, pessoal, a gente vai escolher qualquer um dos pontos, tanto faz, tá? Eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B que foi dado aqui no exercício. Ó. Foi dado os 2 pontos, tá? Foi dado aqui no começo do exercício. Ponto A e ponto B. Para achar o valor do B, eu escolho qualquer um dos dois, tanto faz, tá? Eu vou escolher o ponto A como referência. Se eu escolher o ponto B, não tem problema, vou chegar no mesmo resultado. Então, eu vou substituir agora. Ó.
eu já sei que a minha equação é essa daqui, ó. Então, o y é esse 2, ó. Eu já sei, aqui é x, vírgula, y, tá? Então, no lugar do y, eu substituí por 2. É esse 2 aqui, ó. Tá ok? Menos 2 vezes o x. No lugar do x, eu joguei esse x no ponto 1, ó. Então, vale menos 1, tá ok? Então, uma vez que eu tenho já achado o a aqui na equação, para achar o b, eu vou escolher um dos pontos e substituir o valor do a, o valor do y e o valor do x dado aqui no ponto, ó. E aí eu faço a conta. Tá? A Rebeca está perguntando se ela consegue achar o b pelo ponto que corta o gráfico. Consegue, só que aqui a gente não tem o gráfico, tá? A gente só tinha os 2 pontos. Se eu tiver o gráfico, a gente já tira direto o valor do b. Bom, continuando aqui fazendo a conta, né? A gente isola o b, passa para o lado de lá, o menos, com menos aqui vai ficar mais, quando eu passar para lá fica menos, tá? Então, cuidado com os sinais. 2 menos 2, o b dá 0, tá? Então, nesse meu exemplo, lembrar que o b pode ser positivo, negativo, 0, não tem problema, tá? O que não pode ser 0 é o valor do a. O b pode ser qualquer valor. Nesse exemplo que eu fiz aqui, meu b deu 0, não tem problema nenhum. Então, a minha equação da reta, ó, y é igual a menos 2x. O b é 0, eu não preciso me preocupar, tá? Então, se eu for fazer o gráfico e ligar os 2 pontos, ó, quando eu fizer o gráfico, ele corta exatamente ali no 0. Ó. O ponto B é onde ele corta o gráfico aqui. Ó, tá? Então, esse ponto aqui é onde ele corta o gráfico no eixo Y. Então, no nosso caso, o B é 0, por isso que ele corta exatamente no 0 aqui. Então, a gente tem um gráfico decrescente, né, porque o A deu negativo. E a gente liga os 2 pontos aí com a reta, né? E aí a gente acha a reta que gerou, a equação que gerou essa reta. Então, nesse exemplo, foi o contrário, né? Eu tinha o ponto e eu queria achar a equação. Então, o jeito de fazer, pessoal, é sempre igual, não muda. Tá? Esse tipo de exercício, eu vou voltar aqui um pouco para explicar. O jeito de fazer vai ser sempre igual a sequência. Ó. Primeiro passo. Ó, primeiro passo, determinar o coeficiente angular. Ok? Então, como que eu calculo? Eu pego os 2 pontos A e B e vou jogar na fórmula. Então, o primeiro passo é determinar o A, ok? Como você vai determinar o A? Através dos 2 pontos, usando essa fórmula. Determinou o A, a gente já sabe que a equação é AX mais B. Então, eu preciso achar o B agora. Substituo o A que eu encontrei e escolho um dos 2 pontos. Ou o ponto A ou o ponto B, tanto faz. E aí eu substituo aqui. Ó. Eu escolhi o ponto A, né? Substituo quem é o X e o Y do ponto A. Se eu escolher do ponto B, vai dar o mesmo valor zero aqui. Tá? Feito isso, a gente tem a equação. E se eu quiser fazer o gráfico, só ligar os 2 pontos que eu tenho com a reta. Ok? Então, vou deixar um aqui para vocês fazerem. Ó. Eu quero saber a equação que passa por esses 2 pontos. Tá? O ponto A e o ponto B. Qualquer pergunta, vocês me mandam
Então, vamos lá, pessoal. Tem mais exercício aí, a gente vai fazendo. Então, a sequência para resolver esse tipo de problema é sempre o mesmo, tá? Primeiro passo, dados os dois pontos, né? Esses pontos foram dados no problema, a gente determina o coeficiente angular A. Como que eu faço isso? Usando a fórmula, tá? Essa fórmula tem que guardar. É o y2 menos y1, x2 menos x1, tá? Então, o primeiro passo é esse, determinar o valor do A. Então, a gente vai aplicar a fórmula nos pontos que foram dados no problema, tá? Então, seguindo aqui, ó, o y2, aqui, ó, 8, menos o y1, 6. Então, eu faço 8 menos 6 aqui. Embaixo, x2 menos x1. Bom, x2 é 3, o x1 é 2, tá? Então, fazendo a conta, 8 menos 6, 2, divide por 1, eu tiro o valor do A, tá ok? Então, sempre, pessoal, a gente vai seguir esse procedimento. Primeira coisa é determinar o A. Como que eu determino o A? Usando a fórmula, tá ok? Bom, então, vamos para o passo 2. No segundo passo, eu preciso achar o valor do B, tá? Então, no segundo passo, eu acho o B. Como que eu acho o B? A fórmula é AX mais B. Só que o A a gente já sabe, vale 2x, tá? E aí, para determinar o B, a gente vai escolher um ponto. Eu posso escolher qualquer ponto que foi dado, ou ponto A ou ponto B, não tem problema. Eu resolvi escolher o B, ó. Quem escolheu o A não tem problema, tá? Eu escolhi o B de propósito aqui para mostrar. E tanto faz se eu escolher o ponto A ou o ponto B, a resposta vai bater igual, tá? Então, eu escolhi o ponto B, ó. Então, lembrar que o ponto B, o primeiro é o x, e o segundo valor é o y, ok? Então, eu vou substituir nessa equação aqui, ó, o y valendo 8 e o x valendo 3, tá? Então, ó, no ponto eu escolhi o ponto B. Então, o meu y vale 8 e meu x vale 3. Aí eu faço a conta aqui, 2 vezes 3, 6, passa para o outro lado, né, tá positivo, passa negativo, tá? E aí eu tiro o valor do B, que deu 2, tá? No chat me perguntaram, o B pode ser fracionado, vírgula, pode ser qualquer número B, tá, pessoal? Positivo, negativo, 2,1, 2,3, 1/5, meio, tá? Pode ser qualquer valor, não tem problema, tá? Aqui porque tá, o exercício está feito, deu exato, não tem problema. Mas pode dar qualquer número o valor do B, inteiro, positivo, negativo, sem problema, tá? Então, a sequência é essa. Achou o A, vai achar o B. Como que acha o B? Volta na equação aqui, você já tem o A e tira o valor do B. Tá? Por fim, já que eu já tenho o valor do A e do B, eu vou escrever minha equação da reta aqui. Ó. O A deu 2 e o B deu 2, então tá aí a minha reta ligando os dois pontos aí. Tá? Lembrar aqui, ó, lembrar vocês aqui, que esse ponto aqui onde cortou aqui, ó, é justamente o valor do B. Ó, tá? O B é onde ele corta aqui. Ó. É o 2 que está aqui. Tá ok? Então, o passo é sempre esse. Acha primeiro o A, depois usa os pontos para achar o valor B. Qualquer ponto, ou ponto A ou ponto B. Tá? Bom, aqui agora, pessoal, um pouco diferente. Ó. Eu já tenho a reta e eu quero saber a equação. Tá? Naqueles outros exercícios foram dados os pontos e eu tive que achar a reta. Agora eu estou dando o gráfico. Tá? Então, a gente tem um gráfico. Então, eu conheci esses pontos, né? Eu fiz a quantidade de gente lá que estava nascendo, tal, não sei o quê. Encontrei esses pontos. Quando eu liguei os pontos, eu vi que isso aqui era uma reta. Tá? Então, na prática, eu tinha lá um monte de pontos, liguei e vi que tinha uma reta. Eu falei, pô, se eu tenho uma reta, eu consigo achar a equação. E aí, com a equação, eu consigo determinar os próximos passos aqui, né? Do meu problema, para saber o que vai acontecer quando eu aumentar o valor do x aqui. Tá joia? Então, para resolver esse tipo de problema, pessoal, quando eu tiver o gráfico, bom, para fazer a equação da reta, a gente precisa de 2 pontos, tá? Para escolher os 2 pontos, tanto faz, você pode pegar qualquer ponto, tá? Não importa o ponto que você pegue, desde que o ponto esteja em cima da reta, né? Eu peguei esse ponto e esse ponto aqui, tá? Mas você pode pegar esse aqui, você pode pegar esse aqui, você pode pegar esse, pode pegar o 4 e o 0, pode pegar qualquer um, tá? Não tem problema. Só não pode pegar um ponto que está aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, eu errei, porque está fora da reta, tá? Então, na hora de escolher o ponto, você pode escolher qualquer ponto, tá? Eu, por algum motivo, que só sei lá por quê, eu peguei esses dois aqui, ó. O 2, 2 e 10, então eu peguei aqui, ó. O 2, liguei com o 10 aqui, ó. Geralmente é bom pegar pontos que você vê aqui no gráfico fácil, tá? E resolvi pegar esse outro aqui, ó.
o menos 4 com o menos 8, tá ok? Então, ó, esses pontos, já, o gráfico era esse aqui. Tá? Eu que escolhi, falei, vou pegar qualquer ponto aqui. Resolvi pegar esse ponto e esse ponto. Você pode escolher qualquer ponto, tá? Não tem problema, o resultado vai ser igual. Então, uma vez que eu já determinei esses pontos que eu já escolhi, acabou o problema. Volta a ser o jeito que a gente fazia, ó. Eu já tenho os dois pontos, então a gente vai seguir os passos que eu tinha anterior, né? Só que agora aumentou um passo aqui. O primeiro passo era escolher os pontos. Uma vez que escolheu, ficou exatamente igual, ó. Para achar o A, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, aqui, ó, eu tenho meu y2 menos 8, meu y1 10. Então, ficou 8 menos 10. Menos 8, né? Sinal aqui. E peguei aqui, ó, x2 menos 4 e o x1, 2. Joguei na fórmula, isolei, tirei o valor do A. Tá? Então, a única coisa que vai mudar quando a gente tem o gráfico é escolher o ponto. Tá? Só tomar cuidado na hora de escolher o ponto. E essa escolha é feita por você qualquer ponto. Eu peguei esse aqui. Tá? Se pegar outro, vai dar o mesmo resultado. Achou o valor do A, volta e acha o valor do B. Ó. A minha equação é ax mais b, eu já sei que o A vale 3. Posso escolher qualquer um dos pontos lá, tá? Qualquer ponto. Então, aqui eu peguei o ponto A para determinar o valor do B que está faltando. Ó. Então, meu x aqui vale 2. Então, esse é o x, vírgula, y. Então, no lugar do y aqui, ó, na equação, eu peguei o 10. No lugar do x aqui, eu escolhi o 2. Aí eu faço 3 vezes 2, passo 6 para lá, tá mais, passa menos, achei o b. Então, dado o meu gráfico aí, ó, agora eu tenho a equação que gerou o gráfico, tá? Então, a equação, dado o gráfico, eu consigo achar a equação. E com isso eu consigo prever o que acontece com o meu x aqui, ó. Tá? Se o x fosse número de dias aqui, por exemplo, tempo, eu parei aqui no 5 aqui, então se for 6, eu consigo ir determinando os valores aqui no futuro, aqui no futuro, qual for o meu problema, tá? Então, matematicamente, aqui é uma equação, vocês vão ver que com o tempo isso aqui vai virar problemas físicos reais, tá bom? Bom, vou dar um exemplo, deixar um exemplo agora para vocês aí. A escolha dos pontos vai ser feita por você, tá? Você pode escolher qualquer ponto. Eu vou escolher os meus aqui, que eu não vou falar quais são, mas vai ter que bater. A resposta final vai ter que bater.
Bom, pessoal, vamos lá então, vamos resolver, tá? Então, pessoal, o nosso problema aqui, eu tinha esse gráfico, eu queria saber a equação que gerou o gráfico, até para poder conseguir prever o que vai acontecer para frente, tá? O ponto, pessoal, a gente tem que escolher 2 pontos. Pode ser 2 pontos qualquer, eu posso pegar esse. Qualquer ponto que esteja dentro da reta, tá? Posso pegar um aqui, ó, posso pegar um aqui, qualquer ponto eu posso pegar. Você que vai escolher o ponto, tá? Então, provavelmente você não vai escolher o mesmo ponto que eu, mas no final, o nosso resultado tem que bater, tá ok? Então, a escolha do ponto é individual de cada um, tá? Mas não tem problema que no final o ponto vai bater, tá? Eu procurei um ponto aqui que era mais fácil de fazer conta, tá? Porque tinha 0 na jogada. Eu peguei esses dois, ó, tá? De novo, não tem problema o ponto que você pegou. Eu peguei esse e peguei esse, ó, tá? O ponto que você pegou não vai importar. Você só tem que tomar cuidado com a conta e com o jeito de fazer, tá? Então, meus pontos escolhidos aqui, ó, aqui o y vale 0, né? E o x vale menos 2. Então, esse meu primeiro ponto aqui, ó, o y dele não tem, né? Só tem, ele está em cima do eixo x. Esse ponto aqui está em cima do eixo x. E esse ponto aqui está em cima do eixo y. Então, o x é 0, tá? Ah, peguei outro ponto. Não se preocupe que se as contas estiverem certas, vai bater certinho. Tá ok? Então, a escolha do ponto é feita por vocês, tá? Desde que o ponto esteja exatamente em cima da reta, tá? Então, uma vez que eu já defini o ponto, o jeito de fazer não muda, tá, pessoal? O jeito de fazer, uma vez que você pegou o jeito de fazer não muda. O próximo passo é determinar o valor do A, tá ok? Então, aqui, ó, sempre vai cair do mesmo jeito, ó, determinar o valor do A. E aí tem que lembrar dessa formulinha, né, para poder tirar o valor do A. Então, aqui, ó, y2, y1, x2, x1, ok? Então, aqui, ó, a partir de agora, todos os exercícios começam a ficar iguais. Como eu escolhi esse ponto aqui, então, meu y2 é menos 4, meu y é 0, o meu x2 é 0, o meu x1 é menos 2. Tá? Cuidado aqui, menos com menos vira mais, né? Então, vai ficar menos 4 dividido por 2. Então, independente do ponto que você fez, essa tem que ser no final tua conta, ó. Quando você vai dividir o valor que der aqui pelo de cima, no final tem que dar menos 2, tá? Independente do ponto escolhido, se a conta estiver certa aqui, ó, tem que dar esse valor, tá? Toma cuidado. Ah, não tá dando, mas eu fiz a conta certa. Então, confere o ponto. Talvez você pegou um ponto que não está em cima da reta. O ponto tem que estar exatamente em cima da reta, tá? Então, fazendo a conta, independente do ponto que você escolher aí, eu vi que vários alunos mandaram aqui no chat outros pontos e chegou nesse valor menos 2, tá? Então, confere qualquer coisa se não está batendo, confere as contas, tá ok? Se a conta estiver certa, confere o ponto. Provavelmente o ponto no gráfico não está ok, tá? Então, ó, determinou o valor do A, o jeito de fazer é sempre esse, tá? Todos os exercícios vão ficar assim. A gente vai para o B. Então, eu já sei que a minha equação sempre é ax mais b, quando eu tenho uma reta. O A eu já sei que é menos 2, tá? Então, agora só falta achar o B. Para achar o B, a gente pode escolher ou o ponto A ou o ponto B aí, ok? Você escolher um ponto diferente do meu, não vai ter problema, tá? Mas a resposta final vai bater. O meu ponto era menos 2 e 0. Então, o meu y aqui, ó, na hora de substituir, lembrar sempre, esse é o x, esse é o y, tá? Então, ó, o y, meu y é 0, ó, tá? O x, menos 2. Quando eu faço aqui menos com menos dá mais, né? Passo para o outro lado do zero, eu vou tirar o b e vale menos 4. Tá ok? Alguma dúvida nessa passagem, pessoal? Bom, uma vez que eu já determinei o A e o B, eu tenho a equação da reta aí que vai gerar esse gráfico que foi dado a vocês. Então, ó, o valor do A, o valor do B. Tá, o Matheus está perguntando se precisa fazer o B, se ele já achou pelo gráfico. Não, pode tirar direto, Matheus. Tá? Eu fiz a conta, pessoal, mas aqui, ó, o ponto onde ele corta o gráfico aqui, pessoal, é o ponto B. Se você já tem o gráfico e você já tem esse ponto, você já pode pôr direto, tá? Só indica, se fosse na prova, você indica. Olhando o ponto onde corta o gráfico, eu tenho o valor do B, tá? Então, pode fazer direto. Na hora, eu nem pensei nisso aí.
mas era uma boa aqui, eu nem precisava ter feito o B, ó, tá? O B é onde ele corta. Se eu já sei que ele corta aqui, eu já posso pôr direto, ó, tá? Na dúvida, você faz a conta, porque às vezes o gráfico corta em ponto assim, ó, quebrado, né? Um 2,24, tá? Mas se você tem esse valor já, nem precisa fazer a conta. Só toma cuidado quando ele cortar meio no quebrado. Tá? Não, aí cuidado, tá? A Ana Luísa está perguntando que o -2 cortou o gráfico, que se ele podia ser o A. Aí tem que tomar cuidado, tá? O A é o coeficiente angular, tá? Tem que tomar cuidado aí com o exercício, tá? Tomar cuidado com o valor do A. O A é o ângulo aqui, tá? Então nem sempre é esse valor onde ele corta aqui o X, tá? Tem que tomar esse cuidado aqui, porque depende do valor do B aqui. -3, o Bruno está perguntando aqui os pontos, deixa eu olhar. Só um minuto aqui, eu vou tentar resolver uma pergunta no chat aqui. Tá, o Bruno, você errou o sinal do 10, é o 3 com -10, ok? O sinal do B, seu B que está errado. Então, o Bruno está perguntando dos pontos, tá? Só tomar cuidado aqui. O ponto que ele pegou o 10, mas tem que ser o -10 aqui. Tá? O Y -10 e o P valendo 3. Tá ok? Tá, pessoal? O gráfico aqui, esse gráfico já foi dado a vocês, tá? Para construir esse gráfico aqui, já é no enunciado eu já dei o gráfico, tá? Mas se você quiser construir o gráfico, se eu não existisse o gráfico aí, a gente tem que ter os dois pontos, tá? Nesse exemplo eu já dei o gráfico para vocês, mas se eu não tenho gráfico, eu tenho que ter dois pontos. Eu tenho essas duas ou eu vou te dar os dois pontos, ou eu te dou o gráfico e você acha os dois pontos, tá? Não tem como sem isso aí. Tá? Nesse exemplo eu já dei o gráfico. Então você acha o ponto. Caso contrário, eu te dou os pontos e para achar o gráfico você joga valor de x aqui, né? Monta aquela tabelinha que eu mostrei no início, né? Você monta uma tabelinha, coloca x e y, e aí vai jogando valores aqui, ó, vai marcando, e aí você consegue ligar os pontos e construir a reta, ok? Posso seguir? Bom, vamos seguir então. Bom, vamos lá agora. Então, já que a gente já sabe que a função de primeiro grau é uma reta, como construir os gráficos, dados os dois pontos, vamos ver uns exemplozinhos práticos aí, tá? Vou dar uns 5 minutos para vocês lerem o slide aí. Leia o texto que está escrito aí, e aí eu vou resolver o exercício, vou responder as perguntas A, B e C aí, tá? Vou dar só um tempinho para você ler, para você tentar entender o que está acontecendo. Quem quiser já ir fazendo, pode ir fazendo. Então, primeiro leiam aí, tentem entender qual que é o problema. Bom, vamos lá, vamos ler com vocês então aqui, vamos tentar transformar. Agora, a gente tem um texto, né? Tentar transformar o que está escrito
para a linguagem matemática, ou seja, escrever uma equação que a gente consiga determinar isso aí. Uma vez que a gente tem a equação, a gente pode até jogar no computador, no Excel, né? E não ter que ficar fazendo a conta manualmente. Então, se a gente conseguir pegar um problema e transformar ele numa equação matemática, é fácil fazer um programinha em Excel, por exemplo, para resolver o problema. Então, vamos ler aqui. Ó. A cobrança pelo serviço de táxi é composta por uma tarifa fixa, então esse valor é fixo, R$ 4,50, e um valor variável, que vai depender da quantidade de quilômetros. Tá? Então, ele quer transformar esse problema numa equação de primeiro grau, tá? Uma função. Então, ele fala que o y é o valor cobrado pela corrida e o x vai ser o quilômetros rodados. Tá? Então, o x está aqui, ó, quilômetros rodados. Então, a gente tem uma parte que é fixa e uma parte que vai variar conforme o meu quilômetro aí. E o meu quilômetro ele vai chamar de x. Depois a pergunta é, quanto custará uma corrida de 23 quilômetros? E depois ele fala, se eu paguei 51,25, então qual é o valor do x aí? Quanto eu andei? Tá joia? Então, vamos começar respondendo aí, vamos montar a nossa equação. Então, seguindo aí, né, passando para a linguagem matemática. Então, ó, o valor 4,50, ele é fixo. Então, independente, se você sentou lá no carro, lá você já pagou isso aqui, tá? Pagou 4,50. E o 2,75, ele é variável, ele depende do x aqui. Tá? Então, ó, ele é variável, depende da quilometragem. Então, a nossa equação vai ser 2,75x mais o fixo, que é o 4,50. Esse valor não muda. O que vai mudar é aqui, dependendo da quilometragem. Tá? No item B, ele fala, e se eu andar 23 quilômetros? Tá? Então, a pergunta no item B era, se eu andar 23 quilômetros, quanto que eu vou pagar? Que é esse valor y aqui. Ok? Então, eu vou na minha equação, eu já achei a equação, ó, e aí o x é a quantidade de quilômetros rodados. Então, a gente substitui aí o valor do x, que no caso na pergunta era 23, faz a conta e tira aqui o y nosso, aí vai dar 67,75. Então, se você andar 23 quilômetros, você vai pagar 67,75. Ok? Então, o próximo passo, agora no item C, ele fala, e se eu pagar 51,25, ele está pagando isso aqui. Ó. Se eu pagar então, 51,25, quanto que eu vou andar? Eu olhei no meu bolso lá, tinha R$ 51,25. E falei para o motorista, toca o barco aí. E aí eu quero saber quanto que eu vou conseguir andar, ok? Então, eu vou na minha equação aqui, ó, y igual a x mais b aqui, né? O y é o valor que vai ser cobrado. E joguei o 51,25. E aí a gente isola o x aqui, né? Vou apagar a bagunça aí. Passo o 4,50 para o lado do 51,25, ó. Tá positivo, passa para o outro lado negativo. E aí, agora, cuidado, né? O 2,75 vai estar multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então, eu isolo o x aqui, ó. Tá multiplicando, divide aqui, né? 2,46 por 2,75. Eu tiro o valor do x. Tá ok? Então, a corrida aí, eu vou conseguir andar 17 quilômetros aí com o dinheiro que eu tinha aí, que era R$ 51,25. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique como que eu achei o A, o B ou o C aí? Eu posso passar para o próximo. Então, vamos passar para o próximo aí. Então, tem um probleminha aqui, eu vou deixar vocês lerem, tá? Vou dar um tempinho para vocês lerem, montar a equação e seguir aí as perguntas que foram feitas, tá? Vou dar um tempinho, leiam com calma aí e já faz o problema, transforma ele em um problema em matemática, escreve em linguagem de matemática.
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ler o probleminha aqui e tentar escrever ele na forma matemática. Vamos ver aqui. Então, ó, o salário de um vendedor é composto de uma parte fixa, no valor de R$ 1.000. Então, se eu for trabalhar lá e não vender nada, vou ficar tranquilinho lá, eu ganho R$ 1.000, tá? Independente. Te contratei, eu tenho que te pagar R$ 1.000. E vai ter uma parte que vai depender das suas vendas, tá? Então, esse 20% é a parte variável, tá? É a parte do X, ok? E aí ele quer saber, se o meu vendedor vender 250 mil, quanto ele vai ganhar de salário. Então, aqui eu poderia até fazer direto, mas eu vou achar uma equação matemática, porque aqui a gente tem um vendedor, né? E se eu tivesse 2.000 vendedores? Então, se eu tenho uma equação matemática, eu consigo jogar isso aí no Excel, por exemplo, monto lá meu Excel com a variável X, tá? E aí eu só jogo o valor de venda para cada funcionário e aí ele já sai o resultado final. Não preciso fazer a conta de 1 para 1. Tá? Eu só preciso, se eu conseguir transformar o meu problema numa forma matemática, a gente consegue fazer a programação disso aí. Tá? Então aqui vamos resolver. Ó. Eu tenho uma parte variável, 20%, e aí cuidado, quando está em porcentagem, a gente tem que fazer a conta. Se é por 100, a gente vai dividir. Tá? Toda vez que tiver o símbolo, esse símbolo aqui, ó, porcento, é porcentagem. Esse símbolo não entra na fórmula, tá? A gente joga o valor real. A gente divide 20%, tá? Então, a solução vai ficar 0,2x, que é a parte variável, né? Quantidade de vendas aí, mais o 1.000 que é fixo, ok? Então, toda vez que na hora de tiver a conta, se for fazer, aparecer esse símbolo aqui, ó, tá? Você tem que, na hora de fazer a conta, jogar o valor real, tem que dividir o 20% na fórmula, tá? Porque senão alguns computadores, algumas calculadoras, por exemplo, não entendem esse símbolo de porcentagem. Tá? Então, a gente faz a conta aqui. 20 dividido por 100, tira o valor. Tá? Só que a pergunta era, qual que é o salário dele? O X aqui é o valor das vendas. Tá? Então, eu quero saber, quando for 250 mil, quanto ele vai ganhar. Então, eu substituo aqui o valor do X aqui, ó, por 250 mil, faço a conta e tiro que o salário dele aí, então, vai ser 51 mil reais. Tá ok? Então, a vantagem, a gente poderia ter feito direto a conta sem montar a equação matemática. Mas a vantagem da gente ter equação matemática é que eu posso jogar isso aqui num programa de computador, no Excel, e aí eu consigo calcular para quantos funcionários eu tiver, né? Só ir jogando o valor que cada um vendeu. Não precisa ficar fazendo a conta na mão toda hora. Tá ok? Alguma pergunta? Alguém não entendeu? Podemos ir para o próximo. Então, vamos para o próximo. Deem uma lida aí. Vou dar um tempinho para vocês lerem e a gente resolve. Então, vamos ler aqui e tentar entender o problema, pessoal. Vamos lá. Então, ó, eu tinha duas situações aqui. Então, uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, a opção A e a opção B. Então, as condições do plano são essas. O plano A, ele vai ter um valor fixo,
140, ou seja, eu vou pagar esse valor independente do que aconteça. Só que eu vou pagar R$20 se eu fizer consulta. Se eu não ficar doente, eu pago 140. Se eu precisar fazer consulta, para cada consulta eu pago R$20. Então, esse aqui é o variável, tá? O 140 é fixo, o 20 vai ser o variável. Já o plano B, ele cobra um fixo de 110, só que ele cobra mais caro aqui a cada consulta, né? Então, vai mudar o valor. E aí ele quer saber qual situação os dois planos de saúde se equivalem, ou seja, quantas consultas, já que o variável aqui eu posso fazer no A, tanto no plano A quanto no plano B vai se equivaler. Eu vou pagar o mesmo valor, tá? Bom, vamos resolver aqui. Primeiro vamos montar as duas equações, tá? Eu tenho 140 e o 20, 110 e 25. Ó, 140 é fixo, 20 é variável, então o 20 é o x. O 110 é o fixo, o 25 é o variável, então o 25 é o x, tá? Então, voltando aqui, ó, o plano A, o valor do plano A, o 20 é fixo, desculpa, o 20 é variável, 140 é fixo, ó. 20, 140 fixo, 20 variável. Então, o variável fica com x. No B, o variável é o 25 e o fixo é o 110. A pergunta era, quando eles vão se equivaler? Quando vai ser igual os dois valores? Então, eles vão ser iguais quando o valor que eu pagar pelo A vai ser igual ao valor que eu pagar pelo B. Então, eu vou igualar as duas equações. Sempre que ele falar assim, quando um vai ser igual ao outro? Você iguala as equações. Então, sempre que aparecer essa palavra igual, a gente iguala as situações. Então, eu vou igualar o 20x mais 140 com o 25x mais 110. Ó, tá? E aí, agora, cuidado com a matemática. Então, passei o 20 para cá, ó, 20x passa para o lado do 25, está positivo, passa negativo. O 140 passei para o lado desculpa, 110 eu passei para cá, né? Passa negativo. Tá? Então, cuidado quando você vai organizar o x aqui. Junta o x com o x, junta número com número aí. Tá? Então, isolando aqui, né? 25 menos 20 vai dar 5. 140 menos 110 dá 30. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu sei que quando eu fizer 6 consultas, os dois planos de saúde vão ser iguais. Eu vou pagar o mesmo valor, independente do plano que eu tiver. Tá? Alguém não entendeu alguma passagem que eu fiz? Quer que eu explique alguma coisa? Então tá, vamos para o próximo. Dá um tempo para vocês lerem aí, eu vou respondendo aqui no chat as perguntas.